Bem-vindos ao negócio. É o seguinte, mais uma vez, tanta gente boa tá vindo para cá nessa temporada. Quem que você convidou dessa vez, hein? Eu convidei uma pessoa que você já se consultou aqui no offline. Eu vou aproveitando isso, né? Já que tá de graça, a gente consulta. Porque a gente traz gente boa, profissionais capacitados. E hoje uma pessoa que admiro muito profissionalmente. Não temos tantos contatos no aspecto pessoal, mas acompanhando a estrutura, o trabalho que ela faz também nas redes sociais de prevenção da saúde emocional, que é algo que a gente leva muito para as empresas. Então a gente quis trazer alguém que tem esse respaldo científico. Então tem uma médica, uma doutora, uma psiquiatra para nos ajudar a entender. Vamos falar de saúde emocional, saúde mental, prevenção, preconceito, porque também ainda existe isso. E é isso. Então para de suspense e apresenta a nossa convidada, que gentilmente está aqui hoje com a gente. Gentilmente, doutora Karina Barradas, bem-vinda aqui ao nosso espaço. Prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. Eu adoro falar sobre prevenção em saúde mental, então estar aqui é mais do que só estar com um paciente, que é o Luiz, mas estar também num ambiente em que eu posso falar livremente sobre saúde mental e trazer assuntos tão importantes, especialmente pós-pandemia, que nós tivemos um aumento muito grande dos casos de saúde mental. Então falar sobre prevenção, medicina do estilo de vida, que é uma área da medicina que está crescendo muito hoje e é importantíssimo. Que bom. Karina, muito obrigado sim, por aceitar esse nosso convite. Acho que o tema é altamente relevante. Todos os que acompanham o podcast vão se beneficiar desse grande bate-papo. Mas aí tem uma pergunta aqui que mexe com as pessoas. Bom, quando, né, Karina já falou que sou paciente da Karina. Aliás, eu fiquei me perguntando, será que eu conto ou não conto? Mas eu falei, a gente está levando também com o propósito de quebrar preconceito. Perfeito. Então, por que não falar? Será que eu não estou alimentando um preconceito? E a gente pode trazer isso. E quando eu cheguei a primeira vez no consultório da doutora Karina, ela falou assim, primeira vez que vem no psiquiatra, tá com medo, como é que você está se sentindo? Então agora eu vou devolver com uma pergunta meio chave assim para ela. Então, pela primeira vez na história desse programa, quem vai fazer a pergunta é você. Deixa comigo então, pela primeira vez. O negócio é o seguinte, quem é Karina Barradas? É uma pergunta difícil, né? Porque normalmente a gente não fala sobre a gente, então falar sobre mim, eu acabo falando, assim, eu vou falar, faço terapia toda semana, então eu falo sobre mim no meu momento na terapia, mas dificilmente eu falo sobre mim na frente dos pacientes, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta da vida. E aí eu tenho alguns professores que passaram na minha vida. Então, quem é a Karina? Inicialmente, me apresento como mãe. Então, por mais que tenha sido uma das últimas coisas que eu fiz nos últimos anos, eu sou médica também, médica psiquiatra. Escolhi a psiquiatria dentro da medicina desde o primeiro ano que eu entrei na medicina. Então, eu já queria fazer psiquiatria e foi para onde eu me encontrei mesmo. E, na sequência, a vida foi me levando para vários caminhos. E, na verdade, eu tive 3 filhos, né? Eu tenho 2 comigo hoje. Meu primeiro filho foi meu maior professor. Ele faleceu com 2 anos e meio. Uau. Então, quando a gente passa por isso dentro da nossa família, foi meu primeiro filho. Então, quando a gente passa por isso, a minha vida, ela muda. Isso foi em 2017. Então, eu vivi uma pandemia em 2017. Essa modificação de estar trancada, de estar fechada no ambiente, porque ele teve uma doença rara, e é como se fosse um câncer, né, uma leucemia infantil. Então, você não podia sair de casa com ele, eu parei de trabalhar 1 ano. Então, naquele momento, eu me vi vivendo uma coisa que eu não esperava que eu ia viver, e depois daquilo, a gente teve uma mudança do olhar para a vida, tanto eu quanto meu marido, nós 2 somos médicos, e a partir dali a medicina ela se transformou, assim, o nosso olhar hoje dentro da medicina é um olhar diferente que a gente tinha antes da gente ter o Arthur. Uau, uma reviravolta, né, lidar com o luto, com a ordem não natural das coisas. Eu acho que muitos aprendizados, doloridos, mas aprendizados que você viveu, e talvez isso tenha te inspirado, como você disse, a cuidar das pessoas e acolher as pessoas, porque o Luiz fala bem, né, do acolhimento, do jeito que você é humanizado. E talvez eu acho que essa é uma relação que a gente precisa ter mais próximo do paciente com
o médico com o terapeuta. Você traz essa linha mais de estar aproximando das pessoas? Eu acho que essa foi uma grande mudança, né? Porque assim, quando a gente se coloca no lugar de paciente, isso transforma o olhar do médico. E é difícil o médico ser paciente, tipo, 30 anos, você não passa por uma situação ali difícil para que você tenha um olhar que seja um olhar para você, assim, eu estou do outro lado. Normalmente a gente sempre tá do lado, não, nada de proximidade, não, isso daí que você tá falando deve ser aqui, vou encaixar aqui nesse sintoma. Então você tem uma visão muito técnica das coisas. E aí, a partir daquele momento, eu passo a ter uma visão técnica, porque a base é prática baseada em evidência, mas sim, muito mais humana, com outro olhar, assim, eu estive desse outro lado, eu sei o que você está sentindo, eu entendo, e eu vou fazer diferente, quero fazer mais do que eu posso dentro da medicina. E poder fazer esse casamento, né, do lado técnico, desse lado profissional, com a humanização, é uma diferença para os pacientes, é uma diferença para a sociedade muito grande, né? Primeiro você tem que se atualizar sempre. Então acho que essa parte técnica, você toda hora está num congresso, eu acho isso super bacana e postando coisa. Agora o Fantástico falou sobre dissociação de identidade. Você já fez um Reels comentando sobre isso. E é importante. E eu lembro quando eu estive lá com você, que eu falei, doutor, eu já estou me sentindo super bem. Ela falou, cuidado para não pegar mais trabalho. Ela falou isso. Cuidado que a gente começa... O que é isso? É um olhar lá na frente, já encaixando. Então, essa empatia que foi amplificada, quando eu falo amplificada, não se construiu ali, é porque já existia, numa dor, né, que eu não consigo mensurar. Então, acho que esse caminho é muito importante para a sociedade. E falando em sociedade, a gente ouve muito dizer, a sociedade está doente emocionalmente, nem sei se é verdade, mas eu ouço muito, os remédios que mais se vendem são os ansiolíticos, antidepressivos. É realidade isso mesmo? A sociedade está com uma carga emocional mais adoecida, mais rebaixada? Como é que você vê isso, doutora? Sim, na verdade a gente tem visto o aumento dos índices de transtornos mentais, principalmente a ansiedade e a depressão. A ansiedade, nos últimos anos pós-pandemia, está em recordes, principalmente no Brasil. O Brasil é um país muito ansioso. Nós temos já índices maiores do que muitos países. A gente historicamente já era. Isso, já era. Teoricamente, por ser um transtorno genético, então todos os transtornos mentais têm uma origem genética, mas não é só genético, é multifatorial. Então, o que o ambiente traz, como o seu temperamento afeta, aquilo vai fazer com que aquele gene ligue. A gente fala muito em epigenética, que é o estudo desses genes, relacionando esses fatores, e aí ele abre. É que nem a gente pensar nos cânceres, na verdade, se você falar, não, uma família toda tem câncer. Você vai ter também? Depende. Se você não tiver tabagismo, álcool, evitar industrializados, ter uma alimentação adequada, você está lidando com os fatores externos. Mitiga, né? Isso, você lida com aquilo para que aquele gene não seja ativado. Isso é epigenética. Da mesma forma que a gente entende que a epigenética também tem o fator de desligar. Então, se a gente começa a fazer as coisas de uma forma diferente, mesmo que tenha inserido um transtorno, mesmo que alguma doença tenha aparecido ali, se a gente mudar os fatores externos, a gente consegue desligar aquele gene e viver uma vida mais saudável. Olha que interessante. É muito legal, Karina. Eu tenho acompanhado o teu Instagram, que é muito bacana, com muitas dicas, né? Sobre como lidar com estresse, como lidar com ansiedade. Eu acho que é bacana também para... O Luiz falou agora dessa coisa do trabalho. A gente tem visto também uma geração de workaholics. Trabalho. Eu acho que transfere todas as relações emocionais para o trabalho. E o quanto a gente pode melhorar essa nossa relação com a gente mesmo, além, claro, dos processos terapêuticos. Como é que a gente atua na prevenção? A medicina do estilo de vida, ela age justamente aí. É a questão de evitar o estresse. Pensamentos, vamos evitar o estresse. Perfeito. Mas se eu trabalho num lugar em que eu sou o dono daquele lugar, eu não tenho como evitar o estresse. Eu tenho um monte de gente trabalhando para mim. Como é que eu vou sair daquele trabalho? Então, muitas vezes, a gente precisa aprender a lidar com aquele estresse. Isso a gente chama de resiliência. A gente puxou da física mesmo, mas é dentro da expectativa de que nós consigamos passar pelas situações de frustração, de dificuldades no dia a dia e que passar tranquilamente. Tranquilamente, porque todo mundo vai ter um sofrimento. Então, quando eu falo do meu estresse,
É um estresse que eu passei e foi um estresse para mim com nível X. Para você passar pelo mesmo estresse, pode ser 2x. Então, quando é muito individual, que é aquele fator temperamental que eu falei. Mas nós temos os pilares da medicina do estilo de vida. Então, alimentação saudável, o sono adequado. O que é um sono adequado? Ah, Karina, eu gosto de dormir na madrugada. Dormir na madrugada não é um sono adequado, porque o nosso corpo precisa daquele momento do sono que inicia por volta de umas 10, 11 horas e ele vai fazer o despertar do corpo por volta de umas 6, 7 horas. É o ritmo do sol nascendo. É o ritmo do dia nascendo. Então, assim, não existe essa parte de você falar, não, eu gosto de começar o dia meio-dia. Não, você vai ter uma alteração, essa alteração ela é hormonal, porque o nosso ciclo hormonal respeita o sol. Então, muitas vezes a gente não percebe. Por que a gente viaja, às vezes tem aquela sensação de jet lag, né? Não é só a sensação de estar mudando, mas também por conta dessa sensação de mudança do tempo, do sol. O cochilo depois do almoço é importante? Diz que não, por favor. Eu quero justificado. Inclusive, eu estou pensando em todos os treinamentos que a gente dá, tem que aumentar. Quando eu estou em sala, eu quero dar minha cochilada. Eu cochilo todo dia. Então, a minha avó vai dizer que sim. A siesta, minha avó espanhola, falava, não, tem que ter. Só que, na verdade, a gente entende que se você faz um sono adequado, não vai te prejudicar essa sonequinha, 15, 20 minutos, à noite não te prejudica? Perfeito. Então, cada pessoa é única, é individual. Não dá pra gente falar, não, ninguém pode tirar essa sonequinha. Não, dá pra você tirar. Se aquilo te faz bem e não te prejudica, ok. Agora, assim, o sono à noite, ele precisa acontecer. Perfeito. E aí você precisa acordar descansado. Então, a gente estava no segundo pilar. O terceiro pilar é o manejo do estresse, né? Lidar com essas questões de resiliência, de entendimento. O quarto pilar é você vivenciar os relacionamentos de uma maneira... Antes de você ir para o quarto pilar, vamos voltar na questão da resiliência, Tá. que eu acho que é um ponto tão importante. Tá. No nosso mundo, né? No mundo corporativo, hoje virou um jargão. Você precisa ser resiliente. E as pessoas confundem resiliência com resistência. Eu gosto muito de usar o mito de Sísifo, né? Que empurrava a pedra todo dia, quando caía o sol, a pedra rolava. Isso não é resiliência, isso é resistência. Você continua fazendo a mesma coisa. Você consegue ajudar a gente a trazer isso? Consigo. A resiliência é você ir moldando. Então, em cada situação que aconteceu, você modificar. Então, é você ver que aquele empurrar a pedra não tá dando certo, você colocar um pedaço ali de madeira, pôr um calço para fixar. Então, você vai modificando o entendimento daquela situação. Muitas vezes, a situação, por exemplo, no mundo corporativo, eu atendo muitos empresários, a resiliência, ela vem do fator de você conseguir passar pela circunstância sem você puxar para você. Manejo de estresse quer dizer você entender, ser empático, porque isso faz bem. O estresse, nós temos estudos que demonstram que quanto mais você ajuda uma pessoa, menor é o índice de resposta estressora, a ponto de questões cardiovasculares. Então, assim, fisiologicamente, não, porque o estresse é a questão fisiológica. Você fala assim, eu tô ansioso. A ansiedade, ela vai afetar, vai levar a uma doença cardiovascular. A depressão também. Então, assim, e a gente não sabe o que veio primeiro, né? Então, quando nós falamos de estresse, a identificação desse processo, olha, aqui não tá dando certo. Então eu vou mudar. Não tô conseguindo conversar com essa pessoa de uma maneira adequada. Então eu vou tentar trazer ela para mim de uma outra forma. Porque às vezes a pessoa tá empurrando a pedra porque ela tá batendo. Ela não tá só empurrando, ela tá batendo. Então, ela desviar daquele caminho, fazer de uma outra maneira, fazer a pessoa ver, olha, esse caminho aqui não tá legal, mas sem empurrar a pedra, sem agredir. Pode também cair numa armadilha de virar uma fuga, né? Assim, esse ambiente para mim ele é muito estressor, eu vou embora. Eu nunca fiz um manejo para tentar ajustar isso. Então eu vou pulando, sei lá, de emprego em emprego e nunca encontro um ambiente confortável. E a gente nunca vai encontrar um ambiente confortável. Porque o desconforto faz parte da nosso crescimento de uma forma ou de outra, né? Eu acho que isso é importante falar. E tem o quarto pilar.
parei no terceiro, que era o manejo de estresse. Então, o quarto pilar é a questão da vivência alimentar, né? Que a gente tem que ter acho que foi a primeira alimentação, segundo sono, terceiro manejo de estresse, né? Porque às vezes eu vou em ordens diferentes. Ela não é sequencial. Relacionamentos, entrei. O quarto é de relacionamentos, porque na verdade você entra na ordem que você quiser, você não tem uma ordem específica, você tem que ter todos. Os 6 pilares você precisa criar e condicionar na sua vida. Um processo mais sistêmico, né? Como se fosse circular. Isso mesmo. Então, a gente pensar no quarto pilar como o relacionamento com as pessoas, que é isso que a gente acabou de falar de manejo de estresse, de resiliência, é o relacionamento, como as pessoas vão se relacionar, como eu vou lidar com o outro, aí relacionamentos amorosos, familiares, tudo, né? E a parte do manejo de uso de substâncias, então, quinto pilar, a gente não deve fazer o uso de substâncias, então as drogas, nem pensar. O álcool, existe limite seguro para álcool? Não tem limite seguro para álcool. Meu Deus, não, vai escolher, ou tu bebe ou tu dorme. Também tem que comer saudável, tá difícil isso hoje, Karina. É muito legal. É muito legal, cara, é didático, né? E é bacana porque aí, não, 2 copinhos, tem um monte de mito que eu acho que é legal que você vai desmistificando. Saiu um estudo recente falando que não é saudável aquela tacinha de vinho todo dia. Porque assim, alguém fez um estudo lá atrás, e aí você entra com um estudo X, sem muita replicação, e todo mundo, eu vou replicar esse estudo, porque foi legal. Mas na verdade acabou de sair falando que não tem nível seguro, e o álcool, por ser a gente ativa regiões no cérebro que vão precipitar uma resposta estressora depois, você vai baixar o nível de monoaminas. Noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina, você baixa quando você bebe. Às vezes, todo mundo já teve uma ressaca. No dia seguinte, parece que o cérebro não consegue responder, tá para baixo, tá down. Então, assim, tem uma carga mental. Essa carga mental é uma resposta de estresse também. Então, o álcool, às vezes você vai falar assim, outros, a nicotina, o vape. Vape pode. Não pode. Não pode. Porque aí você tem uma visão que é a nicotina. O vape tem nicotina, esses pódios têm nicotina. Então, não. O açúcar. No açúcar é aquela parte da alimentação, né? Assim, o que a gente vê? Até TV. O OMS falou do adoçante. E aí fala, não, então o açúcar pode. Na verdade, tudo que é exagerado não é saudável. E esse equilíbrio é difícil de nós encontrarmos, né? Então, a busca, ela é constante, mas é difícil de encontrar. E, por fim, para finalizar o 6º pilar, atividade física. Não, aí tudo bem, nós somos educadores físicos, não praticantes. E dá para ver. Não praticantes. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Essa questão da alimentação e esses pilares tem um impacto muito grande. Você falou de equilíbrio, né? Equilíbrio da compulsão, da vida e tudo. Mas tem uma questão de equilíbrio químico, né? Que chega uma hora, acho que isso é importante de tocar. Que a gente segue os pilares, mas chega uma hora que não de maneira, como é que eu posso dizer? Somente da minha intenção vai ser suficiente para isso. E tem um desequilíbrio químico que precisa ser cuidado. E aí os medicamentos entram, que sempre é um tema muito polêmico, né? Tomar ou não tomar. Né? Eu tenho um filho com TDAH. E toda vez que alguém coloca uma matéria, nunca se deu tanta Ritalina para as crianças, é um absurdo. Eu falo, gente, cuidado. Existe uma verdade aí, mas para um pai que e foi muito difícil dar um tarja preta com um filho de 7 anos na época, que está na dúvida, e ele vê uma matéria dessa, a chance dele se afastar da ciência, porque aquilo te toca, né? Sim. Então o que eu estou querendo trazer com essa colocação tem uma química do cérebro que muitas vezes tem que ser exógena para te ajudar. Faz sentido isso? O remédio tá aí? Como é que funciona essa polêmica, né? Que as pessoas, não vou tomar, isso vai me prejudicar. Eu vou te responder até para amenizar a preocupação de muitos pais que tem por aí. Então, você está trazendo essa visão como pai, então eu vou até amenizar. O TDAH, ele é uma condição que aumentou, assim como o TEA, mas por quê? Várias questões estão acontecendo. Os critérios diagnósticos, tem profissionais que estão se especializando mais em determinadas doenças. Então, se for pensar em psiquiatras da infância e adolescência, a gente tem uma quantidade muito pequena. No Brasil, muito pequena mesmo, assim. Recentemente uma amiga falou pra mim, eu não lembro exatamente o número, então não vou trazer um número que eu não lembro, mas é um número pequeno. Neuroinfantil tem mais.
Só que os neuros, eles não entravam na vivência TDAH e TEA, era do psiquiatra. Porém, nos últimos 10 anos, quando começa a surgir outras versões, outras análises em relação à doença, até pela visão do TDAH, por essa questão do córtex pré-frontal, da visão de que é orgânico, porque muitas vezes a psiquiatria ficou naquele campo, não, é só psicológico, não, psiquiatria é psicológico, não, psicologia é psicologia, psiquiatria é psiquiatria. Então, tá no campo orgânico. O problema é que o que a gente vê lá no cérebro são umas fitinhas que são os neurônios, então eles estão em contato, eles são fininhos. A gente não consegue ver numa pessoa viva e demonstrar, a gente não consegue entrar lá no cérebro para essa parte microscópica, né? Então, o medicamento, ele tem uma indicação de uso, e essa indicação é precisa. Quanto antes a gente tratar, se tiver necessidade, por exemplo, se o transtorno for leve, qualquer transtorno leve, dificilmente a gente vai usar medicação. Muito dificilmente. Porque eu não falo que não usa-se. Porque tem casos que a gente vai acabar usando porque o paciente não quer fazer terapia, não quer mudar hábitos. Então, mesmo sendo leve, a gente usa o medicamento. O objetivo sempre é tentar no leve com outros condicionamentos. Passou de moderado, tem que entrar com medicamento, não vai ter jeito. E hoje, a gente tem uma visão dos medicamentos, que são esses tarjas pretas que o Luiz falou, que não são medicamentos que causam dependência dentro de uma vivência ali de consultório. Você dá o medicamento, os pais observam o uso. Em que momentos que isso acaba se tornando, esses medicamentos especificamente para o TDAH, que acaba se tornando dependência? Quando a pessoa faz uso de maneira recreativa. E aí, qualquer substância que a gente faça uso de maneira recreativa se torna uma droga. A dose vira veneno. Isso, exatamente. Então, assim, nós, como médicos psiquiatras, nós temos o controle da receitinha amarela. Aquela receitinha amarela, ela é hiper controlada. Até para eu pegá-la na Anvisa é muito difícil. Então, aquele controle que nós fazemos todo mês com o paciente é justamente para evitar que se cause uma dependência, uma tolerância. E quando a gente tira esse medicamento, porque sim, a gente tira esse remédio. Isso é legal. Cara. Quando você chega, vivência acadêmica finalizada, terminou a faculdade, você vai direcionar para um assunto, tudo vai ser legal naquele assunto. Tipo, eu, por exemplo, sento na psiquiatria para estudar, eu fico horas estudando aquele assunto, porque aquilo é legal, é gostoso. Quem tem TDAH tem uma dificuldade no que é chato. Então, se é legal, se é gostoso, aquilo lá não vai ter nenhuma incapacitação e a gente consegue tirar o remédio, manter medidas de hábitos saudáveis e pronto, tá tranquilo. Você vê que eu fiz uma pergunta, mas eu tava tendo uma consulta aqui. Mas você faz isso, você sabe trazer. Mas ela trouxe uma coisa tão legal agora, a Karina. Você fala, aquilo que é chato é mais difícil, né? Você acredita que o processo lúdico de aprendizagem favorece a aprendizagem das pessoas? Sim, sim. A gente tem direcionado muito, eu com uma visão, porque na verdade eu trabalhando dentro da psiquiatria, eu trabalho com psiquiatria da infância e adolescência. O meu foco era mais adulto, mas ultimamente eu tenho trabalhado mais na psiquiatria da infância e adolescência, nos últimos 5 anos mais ou menos. Desde que o meu segundo filho chegou. E ele chega trazendo diferenças também, até agora a gente compõe com uma outra psiquiatra, obviamente claro, eu não ia fazer um diagnóstico do meu filho, mas ele tem algumas características que o diferem ali, então talvez um TDAH, uma possibilidade. Então, assim, como eu abri precocemente, meu olhar é clínico, então eu já tô acompanhando ali desde sempre. E aí, ele vai pra terapia, faz terapia ocupacional, ele faz psicoterapia, ele já tem essa estrutura em torno dele. Então, quando nós pensamos sobre a vivência lúdica, ela é, de uma certa maneira, desde a primeira infância ali, ela é o que estimula. Nós aprendemos por imitação. Nós aprendemos vivendo ludicamente. Então, se você tira uma criança de uma vivência lúdica e põe ela frente a uma tela, você está tirando a chance dela viver aquela estrutura. Simulado, tão isso. E é uma questão, é boa para todo mundo, sabe? Criança é uma energia, assim, única, não tem como, né? Você tem uma energia muito boa ali. Então, o ensinar nosso naquela vivência, estar ali ludicamente, é um caminho dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TDAH e o TEA. Nós começamos a olhar dentro das práticas de comportamento, baseadas ali na análise daquele comportamento. Por quê?
Quanto mais nós conseguimos moldar aquilo, ajustar, as chances daquela doença se tornar moderada ou grave, elas vão diminuindo. Ô, Karina, você trouxe uma coisa muito poderosa antes da gente começar aqui, né? A gente teve a oportunidade de brincar na rua. Você é jovem, mais jovem do que nós, mas ainda assim a tua geração também brincou na rua. Talvez isso esteja ligado com esse processo dos aumentos dos casos de ansiedade, porque essas crianças não têm o mesmo espaço que a gente tem. Os condomínios, ainda que tenham um espaço de lazer, não tem mais a interação social, o explorar o bairro, que nem a gente saía, você estava lá, era da Zona Leste, explorava. Será que isso impacta a maneira que a gente está vivendo, impacta nesses resultados de ansiedade que a gente está tendo? Sim, sem sombra de dúvidas, assim, só de nós pensarmos nas tecnologias. Antigamente, quando nós queríamos assistir um desenho, como é que era? Nossa, passava num determinado horário, não existia mudar o canal por controle remoto, viu, geração? Tinha que levantar para mudar o canal. Aí tinha 4 canais no máximo. Você tinha um controle remoto que era eu. Vai lá e muda o canal. Eu não mais novo. Vai lá e você muda o canal. Mas tem a ver também, eu fico pensando, sem querer cortar, né? Mas já entrando aqui, quando a gente fala de como a gente tinha demora para ver uma novela, uma continuação de um filme, um seriado. Revista, jornal, jornal. E hoje é tudo mais fácil. Existe uma função executiva que é esse processo inibitório, de ter a capacidade de esperar algo e tal. O Goleman chama isso de inteligência emocional, Daniel. O Goleman chama isso de inteligência emocional. Então, essa função executiva, ela acaba sendo menos exercitada pelas crianças e pela gente, porque também eu já tô menos tolerante do que eu fui quando eu tinha que esperar um seriado ou um desenho acontecer. Ele nunca foi tolerante, mas... Ela é psiquiatra, não terapia de família. Na verdade, nós temos visto isso, e justamente por isso que eu perguntei, como é que era na nossa época? Tinha essa espera. Você tinha que esperar acabar a propaganda lá, chata, pra você ver a Xuxa. Então, assim, era aquela espera, expectativa, você tinha que estar ali na frente, que senão alguém pegava a televisão e mudava de canal, porque era uma televisão. Hoje, as pessoas vão passando o dedo. Então, esse passar o dedo... Não tá fazendo com que as pessoas interajam com aquela situação. Mais uma vez, resiliência, que é espera, que é você deixar aquilo passar, não vai dar certo, não foi daquele jeito, só mais uns minutinhos. E sim, também, o outro vai querer ver a televisão agora. Todo mundo tem o seu iPad, o seu celular. Então, o foco da vida mudou. Hoje as pessoas se relacionam pela internet. Então, assim, tenho visto jovens tendo relacionamentos pela internet. Falo, mas como assim? Tudo pela internet. A vida, eu namoro com um cara que eu não vejo. Mas como é que você namora? Não, a gente joga, a gente vai ali, faz... Assim, e aí? E o restante? O contato? Não precisa, tá tudo bem. Então, você vai vendo uma situação que nós estamos perdendo em relacionamentos humanos. E você falando isso, eu lembrei de um filme do Sylvester Stallone, eu acho que é Demolition Man, que ele é um policial e ele acaba sendo congelado e o maior bandido da época dele também é congelado. E descongela o primeiro bandido, que é o Wesley Snipes, e aí fala assim, só uma pessoa pode salvar. No Brasil saiu como O Juiz. O Juiz. E aí foi e liberaram ele. E chega uma hora que ele tá lá no ano, não pode mais falar palavrão, que sai multa, e uma pessoa chama ele pra ter, né, uma mulher chama ele pra ter uma relação sexual com ele. E aí eles colocam um capacete, e ela coloca o capacete, primeiro ele é chamado para que ele fica todo lisonjeado, mas quando vê a situação ela é muito virtual, mesmo que presencialmente. Fala, mas por que isso? Não, isso aqui é horrível, ele tira o capacete. Porque a gente teve a doença, o HIV, não sei o quê, e depois disso teve tal, e amplificou muito. E ele fica muito nervoso, ele começa a ensinar aquela sociedade a se relacionar novamente. E aí traz essa questão de gerações, mas o quanto que é difícil esse ambiente, né? Essa caixa do nada, de ficar no celular, você fica rodando ali, isso também tem uma coisa que vai mexendo no teu cérebro de alguma maneira, né? Nós temos os últimos estudos falando sobre as mídias sociais. Porque assim, em si, a tela, nós tivemos algumas dificuldades para identificar o negativo. Mas as mídias sociais, sim. Meninas, principalmente, por conta da busca pela perfeição, que não existe. Os filtros, né? Exatamente, os filtros. Ninguém é aquilo. Os filtros, a vida do Instagram.
né? Na verdade, tudo acontece de uma certa forma que as coisas vão passando ali. Eu bati o carro, postei no history. Então, assim, muitas vezes quando eu coloco, nossa, mas você também fica nervosa. Sim, eu vivo. Eu sou médica psiquiatra, mas eu tenho vida, as coisas acontecem. Mas muitas vezes você vai olhar o Instagram das pessoas, elas não mostram as coisas acontecendo. Ninguém briga com o marido, ninguém discute com as pessoas. Tá todo mundo muito lindo ali. E as pessoas são lindas. Então, assim, as mídias sociais estão, sim, afetando. Isso já é comprovado. Então, o pedido é: não coloquem jovens abaixo de 13 anos frente às mídias. Apesar das mídias já não deixarem, né? Porque a idade para entrar é 13. Né? É 13 anos. Então, assim, tem menores do que 13 anos. Lógico. O WhatsApp é 16. Mas não pensar, não é bem assim que funciona. Então, é justamente, será que a gente libera? Não libera. Não liberem. E tem a ver com aquilo que você falou também da ambiência, né? Que te estressa. Você tá, por exemplo, uma pessoa com depressão. Tá ali, vendo a vida de todo mundo maravilhosa. Ela já tá achando que a vida dela tá um caos, um lixo. Isso também é um ambiente que te promove, mesmo sendo virtual, te promove a continuar com esse rebaixamento emocional. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Porque, na verdade, a busca ali é por um prazer, só que aquele prazer não tá ali. E aí eu volto pra visão. Então, por exemplo, se você tá de você não conseguir vivenciar as coisas externamente, tá se isolando, provavelmente já saiu do leve e a gente já tá num transtorno moderado, vai precisar ajustar quimicamente. Então, o remédio, ele serve de ajuste. O estimulante pro TDAH é ajuste no córtex pré-frontal, em todo o cérebro, na verdade, mas pro córtex pré-frontal, que é onde vem mais a impulsividade, a agitação, ele age mais naquela região. Depressão, ansiedade, nós temos as monoaminas, serotonina, noradrenalina, psicoses ou então transtorno bipolar, nós temos os dopaminérgicos. Dopaminérgicos também a gente pode usar em depressão, também a gente pode usar em ansiedade. Por que eu tô falando com vocês sem usar o termo dos medicamentos? Antidepressivo, antipsicótico. Porque, na verdade, o que a gente quer hoje é tirar a carga do estigma daquele medicamento. Que legal. Porque o que a gente usa não é aquilo. O que a gente usa é a base, é o neurotransmissor. Então, é a química mesmo. Para que as pessoas entendam o que aquilo é medicina. Que bacana isso. A gente acabou de apresentar um caso da Oli para um cliente nosso. E a gente... Você conhece a Oli, o polivitamínicos, que eles têm exatamente essa... Eles começam como uma startup, né? E aí eles viram um unicórnio rápido, a Unilever vai e compra, mas eles têm uma mudança no multivitamínico exatamente para isso. Eles mudam o rótulo está lá, então, assim, para cuidar do estresse, para cuidar do amor. É muito legal, isso aí virou. Então, essa mudança é significativa hoje dentro da medicina, do jeito que você acredita. Sim, com certeza. Para a psiquiatria é muito importante, porque o olhar vai ser diferente. Muitas vezes o paciente chegava na minha sala, transtorno de ansiedade, esse é seu diagnóstico. Tô passando aqui para você, é um antidepressivo. Não, eu não tô depressivo. Eu não vou tomar esse remédio, não tomava. Não tomava, bloqueio. Então, assim, antipsicótico. Não, porque psicótico, mas é a dopamina que eu quero. Então, hoje em dia, nós tentamos usar minimamente os termos. Ainda as pessoas perguntam, é antidepressivo? Eu falo, não, isso daqui está agindo na sua monoamina. Muitos não gostam, mas na verdade é sobre isso. E nós precisamos mudar esse olhar. Que é uma estratégia para quebrar o preconceito. Isso é importante. A gente aceita tomar insulina, mas não aceita tomar um antidepressivo, né? Então a gente tá falando, eu acho maravilhoso. E aí emendo com a questão do preconceito. Como que isso impacta ao longo dos anos as pessoas não se tratarem, não procurar um psicólogo porque tem preconceito, não procurar um psiquiatra porque tem um preconceito? Existe um impacto assim ao longo das décadas que pode trazer um malefício social? Tem, e a gente tá vendo isso. Na verdade, quando nós falamos sobre o quanto que a genética foi sendo carregada ao longo desses anos, é aquele preconceito lá de trás. Muitas vezes a pessoa chega ao consultório com 30, 40, 50 anos. Talvez se ela tivesse chego aos 10 anos, uma psicóloga ou com um psiquiatra, com qualquer pessoa que seja da saúde mental, uma pessoa bem formada da saúde mental,
uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, uma fono, uma nutricionista que tem manejo de comportamento, vai saber como indicar. Ah, não, você precisa de uma psiquiatra, você precisa de uma todo mundo vai, porque é multifatorial. Não adianta ninguém pensar que vai fazer uma função ali sozinho, não vai. Tem vários fatores em torno, então precisa ter todo esse olhar. Preconceito veio e carregou toda essa genética ao longo desses anos. E é isso também um pouco do que você vem fazendo aí no Instagram, que é bem legal. Segue a conta da doutora Karina, porque tem muita coisa bacana. Todas essas dicas que vocês viram aqui, na verdade, eu ignorei o Matheus, porque a gente já passou do tempo, tá? Só queria dizer isso, porque o papo tá tão bom. Lista ainda. Não, eu queria que fosse mais uma sessão, mas a gente precisa também liberar a doutora Karina. A gente tá chegando no final. Tá. Que maravilha esse papo. Acho que tinha que ser 2 encontros. Terceira temporada você já está convocado. Já se prepara aí, porque a gente precisa disso. Então, eu vou começar agradecendo você. Que papo maravilhoso. Deixar você fechar aqui o trabalho. Doutora, obrigado. Karina, né? Karina mãe, Karina esposa. Obrigado por sentar aqui nessa roda, com tanta generosidade, como você leva para o seu trabalho, como você traz para a sua vida. Eu acho que todo mundo que assistiu e está assistindo esse bate-papo conseguiu dar um passo mais próximo da saúde emocional. Porque para ti isso é um propósito. E quando isso está num propósito, a gente contagia de uma maneira super positiva. Então, reforço o agradecimento do Zé. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por ter nos acolhido nessa conversa tão gostosa e ter participado com a gente aqui. Eu que agradeço muito. E para vocês lá no Instagram, @vida de psiquiatra, sempre eu tô falando de prevenção, de saúde mental. E é dessa maneira, leve, como tem que ser. Muito obrigado mais uma vez. Aproveitem bastante. Sigam a doutora Karina, porque o trabalho é fantástico. E logo, logo tem mais. Um abraço para você e até o nosso próximo. Tchau, obrigado.